Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi, então professor de História, para mais um vídeo para vocês. Queridos, o tema agora é formação dos Estados Nacionais. É o seguinte, a formação dos Estados Nacionais está intimamente ligada a mudanças que ocorreram durante a Baixa Idade Média. Agora, queridos, vamos entender agora quais são essas mudanças que vão levar à formação dos países, né? Desses Estados Nacionais modernos que ocorreram na Europa, então, ao longo daquele momento. É o seguinte, no século XI, nós tivemos as cruzadas. Lembrando, né, o que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares de caráter religioso. Naquele momento, a Igreja Católica, a Igreja Cristã, tinham como objetivo, tinham como desejo reconquistar a Terra Santa. Principalmente aqui, gente? Principalmente Jerusalém, que estava sobre a posse, sobre as mãos dos muçulmanos. Então, naquele momento, as cruzadas, né, tinham como objetivo ir até o Oriente para reconquistar aquele território santo para os católicos. Entretanto, as cruzadas, né, gente, terão várias e várias consequências, como, por exemplo, a reabertura do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Quando os europeus vão para o Oriente, eles promovem que a gente uma reabertura comercial com aquela localidade, com o Oriente. Desse modo, nós temos nesse momento na Europa o que a gente, o renascimento comercial. As cruzadas propiciaram um renascimento comercial na Europa. Naquele momento, vai surgir uma nova classe social, que será a burguesia, aqueles comerciantes. Os burgueses passarão o que a gente a ir para o Oriente em busca de quê? Em busca de produtos. Principalmente quais produtos? As especiarias, que eram produtos raros, caríssimos no mercado europeu, como por exemplo, sal e açúcar. Beleza? E aí, esse renascimento comercial dará o que, gente? Depois dará origem ao renascimento urbano. Sim, as cidades renascem na Europa nesse momento. Então percebam, durante a Baixa Idade Média, do século X e do século XV, vão ocorrendo várias e várias o que, gente? Várias e várias transformações. Nesse momento, transformações econômicas e transformações o quê? Sociais. Transformações econômicas, o renascimento comercial, propiciado pelo que, gente? Pelas cruzadas. Transformações sociais, vão surgir uma nova classe social, que será quem? Que será a burguesia, que eram aqueles comerciantes. E aí, gente, então o renascimento comercial irá propiciar o renascimento urbano. Por causa, né, do renascimento do comércio, as cidades renascem. E aí, lembrando que no início, né, essas cidades eram burgos eram locais onde se fazia comércio dentro, né, dos feudos, e aí como o comércio foi aumentando, aquele local dentro do feudo chamado de burgo também foi aumentando, foi expandindo, e chegou um momento, gente, que aqueles burgos lutaram pelo quê? Lutaram pela sua liberdade. E aí, esses burgos dão origem às cidades. Okay? Então, nesse momento, temos também uma transformação urbana, ok? Com o renascimento urbano. E lembrando, não se esqueçam disso, esse renascimento urbano, ele é propiciado pelo que, gente? Pelo renascimento comercial. E aí, nesse momento, aos poucos, percebam, devido a esse renascimento comercial e urbano, os senhores feudais vão, que, gente? Perdendo poder. Temos nesse momento a redução, sim, do poder dos senhores feudais. Porque agora a burguesia, através do comércio, consegue o que, gente? Consegue enriquecer. A posse da terra não será agora a única fonte de riqueza. Sim, obviamente, ter terra é ter riqueza, entretanto, a posse da terra não será nesse momento mais a única fonte de riqueza. O comércio também será uma outra fonte de riqueza. E nesse momento, a classe burguesa, esses comerciantes, aos poucos irão o que, gente? Aos poucos irão enriquecer. E essa burguesia, essa classe burguesa, irá o que, gente? Irá promover uma desagregação do modelo feudal. Sim, né? Aqueles senhores feudais, aos poucos vão o quê? Perdendo poder. Aquelas características, né, do feudalismo vão acabando. Então, naquele momento, por exemplo, né, a principal atividade eram realizadas dentro dos feudos, agora também dentro das cidades, ok? As pessoas viviam muito mais no mundo rural, sim. Entretanto, as cidades estão, que a gente, renascendo e várias transformações. Entretanto, essas transformações, né, ocorreram muito mesmo devido a que, gente? Devido à crise geral do século XIV. Um dos motivos que levará à formação dos Estados Nacionais, que levará o rei, né, a proteger um determinado território, a proteger outros nobres, será a crise geral do século XIV. Essa crise que ocorre na Europa, entre vários motivos, um dos principais motivos foram, né, a alteração climática, que vai levar à fome e depois à peste negra, né, vai levar a revoltas camponesas. Os camponeses nos campos irão, que a gente, se rebelar contra os senhores feudais. E aí, naquele momento, né, aqueles nobres, eles não queriam, por exemplo, né, diminuir a exploração que eles realizavam, né, aos camponeses, aqueles servos, e mais, aqueles nobres aumentavam naquele momento os impostos em relação aos seus camponeses, e eles não conseguiam, obviamente, pagar,
E a classe burguesa, ela queria o que, gente? Ela queria cada vez mais autonomia, queria cada vez mais liberdade. E aí, nesse momento surge uma solução para acabar com esses problemas. Qual é a solução? A centralização política. O rei, lembrando que durante, né, a Idade Média, o cargo de rei nunca acabou, o título de rei, né, nunca acabou, entretanto o rei era meramente um senhor feudal, só que devido a essa confusão social por qual a Europa passava, esses problemas econômicos, devido à crise de século XIV, vamos lá, naquele momento, como houve alteração climática, o tempo, né, ficou muito doido e a agricultura foi o que, gente? Foi duramente afetada. A produção agrícola, naquele momento, foi o quê? Duramente afetada. Ocorreu o quê? Uma diminuição da produção agrícola. Por quê? Ou fazia muito sol, ou chovia demais, ou muito frio. Desse modo, o que ocorre com a terra? Ela fica o quê, gente? Ela vai ficando o quê? Vai ficando infértil. Desse modo, a produção agrícola vai diminuir, levando o quê? Levando a uma crise econômica. Nesse mesmo momento, por causa da peste negra, né, que vai levar à morte de mais ou menos 1/3 da Europa, ou seja, 20 milhões de pessoas, vai diminuir, quer ou não, naquele momento, a oferta de mão de obra e de consumidores. E aí, gente, com vários problemas, surge uma solução. Qual é a solução? A centralização política. Nesse momento, quem deverá então promover essa centralização de vários territórios para tentar controlar aquela crise? O rei. Ok? E aí, essa centralização político-administrativa, né, vai ser atrelada às ideias do que, gente? As ideias nacionalistas, né? O que é esse nacionalismo? Eu sempre brinco, né, que o brasileiro, de fato, ele entende o que é nacionalismo durante a Copa do Mundo. De 4 em 4 anos, a gente entende o que é nacionalismo, né? Porque aí ocorre o quê? Ocorre uma união do povo brasileiro, né? Laços, né, em comuns vão nos unir. E aí, como eu brinco com a Copa do Mundo, por quê? O futebol vai unir o que, gente? Grande parte do povo brasileiro. Então percebam, né? O que é esse nacionalismo? São laços compartilhados por meio de uma história comum, através, gente, de hábitos, né? De alimentares, hábitos de vestimenta, a relação linguística, né, do idioma. Isso leva as pessoas a perceberem que elas possuem o quê? Coisas em comum. Isso gera o quê? Uma união entre elas. Essa união gera um nacionalismo. Então, naquele momento, os reis, gente, para conseguirem promover essa centralização política, né, administrativa, iriam tentar o quê? Promover naquela região, em uma determinada região, a ideia de quê? De nacionalidade, de nacionalismo. Nós temos que nos unir. Para quê? Para superar essa crise. Beleza? Tudo bem? E aí, gente, quando nós temos a união dessa política administrativa com mais nacionalismo, isso dá origem a quê? Isso dá origem aos Estados Nacionais modernos. Então, nos Estados Nacionais modernos, nós temos, naquele momento, né, a centralização política em torno de uma pessoa. E aí, gente, aquele rei, o que ele promove? Por exemplo, né, uma unificação territorial. Então, aquele cara que centraliza uma região promove o quê? Uma centralização, uma unificação territorial. Ele vai unificar em vários territórios. E esses territórios eram o que, gente? Comandados por esse rei. Dentro daqueles territórios, ele também faz o que, gente? Promove a unificação do idioma. Sim, ele vai perceber que aquelas pessoas tinham uma característica em comum. E uma dessas características em comum é o idioma, é a fala, ok? A língua. E a gente, naquele território unificado, ocorre também o quê? A unificação do idioma. Além disso, para auxiliar a burguesia, para ajudar a burguesia, por exemplo, que era sedenta, né, para acumular riquezas, que estava sedenta para acumular cada vez mais, né, para aumentar o seu comércio, para vender cada vez mais. O que faz a burguesia? Pressiona aquele rei, e aquele rei, gente, para facilitar o comércio da burguesia, ele vai unificar o sistema de pesos, moedas e medidas. Imagina como era complicado para a burguesia durante, né, a Baixa Idade Média poder comercializar. Cada feudo, cada região tinha o que, gente? Tinha o seu tipo de moeda, medida, enfim, e pesos. Então era muito complicado. A burguesia a todo momento tinha que ter, tinha que se adaptar. E aí, quando o rei ele centraliza um território, ele unifica um território, a burguesia pede o que, gente? Que ele unifique o quê? O sistema de pesos, moedas e medidas. Com qual finalidade? Com qual objetivo? Facilitar o comércio dentro daquele estado. Beleza? Aquele rei também vai criar o que, gente? Uma burocracia. E para que serve a burocracia, né? Aqui no Brasil a gente chama de burocracia, né? Porque tem hora que os caras atrapalham. Mas a burocracia, de fato, porque ela existe, ela auxilia o governante a administrar aquele território, aquele estado. E aí, galerinha, quem serão os burocratas do rei? Os nobres, aqueles o quê? Senhores feudais. Em troca da proteção, em troca, né, daqueles senhores feudais cederem seus territórios para o rei controlar, o rei dá o que a eles, gente? Dá a eles privilégios. E aí aquelas pessoas, aqueles nobres e também membros do clero, passam o quê? Passam a fazer parte da burocracia. Obviamente, né? As pessoas que participavam da burocracia eram os membros, né, da nobreza, mas o clero também conseguia interferir com o seu poder. A Igreja Católica, naquele momento, era uma grande instituição. Lembrando, a Igreja Católica sobreviveu ao fim da Idade Antiga
e vai sobreviver ao fim da Idade Média. Tá? Então, na Idade Moderna, ela ainda é uma poderosa instituição. Tudo bem? E aí, queridos, então, burocracia. São pessoas que vão auxiliar o governante a administrar aquele território. Naquele momento, quem são aqueles burocratas? São os nobres. Beleza? E por último, para proteger aquele território de revoltas, de ataques dos inimigos, o que faz o regente? Ele cria o quê? Ele cria o Exército Nacional. Ele vai pegar o exército pessoal de cada senhor feudal, lembrando, então aqueles senhores feudais foram o que, gente? Aos poucos cedendo o seu território, cedendo, né, o seu feudo para aquele rei. Aquele rei foi, a pouco, então, anexando vários territórios, vários feudos, dando origem a quê? Dando origem a um estado, a um país. E aí aquele país, obviamente, tem o quê? Um território delimitado. E aí aqueles senhores feudais, dentro daquele território, cedem o seu território, a sua parte, para o rei administrar. E aí, gente, aqueles senhores feudais também tinham o quê? Também tinham um exército. Só que agora, quem controla aquele exército? É o senhor feudal? Não. É quem, gente? É o rei. Então, aqueles senhores feudais também promovem o quê, gente? Eles também irão dar, né? Irão permitir que o rei controlasse o seu exército. O rei, então, ele vai formar um grandioso exército. E para que servir esse grandioso exército, gente? Para controlar revoltas e, obviamente, impedir as invasões dos povos inimigos. Beleza? Tudo bem? Então, gente, esses são os antecedentes, esses são os motivos que levaram à formação dos Estados Nacionais. Então, percebam, né, naquele momento, a formação dos Estados Nacionais está intimamente ligada a uma crise que acontece durante o quê? Durante a Baixa Idade Média. Crise, né, como a crise do século XIV, e transformações que ocorreram a partir das cruzadas. Então, naquele momento, né, os Estados Nacionais vão surgir em cada região da Europa em um certo momento. Por exemplo, nós temos Portugal no século XII, nós temos a Espanha no século XV, enfim. Entretanto, o que eles possuem em comum? Os Estados Nacionais, eles surgem devido a quê, gente? Devido à desagregação do modelo feudal, ok? O feudalismo, né, as suas características, naquele momento vão sendo enfraquecidas, e aí surge o que, gente? Surgem os Estados Nacionais. Beleza? Tudo bem? No próximo vídeo, nós iremos ver os casos ibéricos, né, os casos da Península Ibérica, como, por exemplo, a formação de Portugal e a formação da Espanha. Beleza? Queridos, alguma dúvida, algum questionamento, se tiverem, por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, beijos, tchau, tchau. Valeu, até o próximo vídeo.